Fala moçada, preparados para mais uma Vavalandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Vavá Matemática, onde aqui nós, eu e você, tornamos a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. E hoje, pessoal, eu vou dar continuidade à nossa aula anterior de polígonos. Só que agora nós vamos trabalhar com polígonos parte 2. A primeira aula foi sobre nomenclatura, foi sobre elementos de um polígono, ou seja, leitura, parte mais teórica. Agora nós vamos partir para a prática. Eu vou mostrar para vocês algumas formulazinhas como você jamais viu. Então me acompanhe e vamos nessa. Mas muito bem, pessoal, uma das fórmulas mais importantes sobre polígonos que aparece nas tuas provinhas de vestibular, mais Enem e naquela tua provinha do colégio, é a formulazinha da soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Polígono convexo que nós já trabalhamos, já começamos a trabalhar na aula anterior. Pessoal, agora vamos supor que você tem um polígono de 4 lados. Eu estou supondo aqui, deixa eu destacar para vocês, que o N represente o número de lados do polígono, embora tu já saiba que a quantidade de lados é a mesma quantidade de vértices, é a mesma quantidade de ângulos internos. Então, o meu N é o número de lados, é o número de vértices, número de ângulos internos ou número de ângulos externos, porque você sabe, são todos iguais. Agora, se o polígono tem 4 lados, como é que eu vou fazer para nós calcularmos a soma dos 4 ângulos internos? Pessoal, perceba que os 4 ângulos internos não são necessariamente iguais. Agora, se o polígono tiver 5 lados, consequentemente ele vai ter 5 ângulos. Como é que eu faço para calcular a soma das medidas dos 5 ângulos internos? Eu posso não conhecer as medidas de cada ângulo, mas eu quero a soma dessas 5 medidas. E se o polígono tiver 6 lados, como é que eu faço para nós calcularmos a soma das medidas dos 6 ângulos internos desse polígono? E generalizando, se um polígono tiver N lados, como é que eu faço para calcular, para obter a soma das medidas dos N ângulos internos que formam este polígono, que constituem este polígono? Presta bem atenção. Eu vou pegar aqui o meu ajudante, vou pegar aqui o meu assessor, olha o assessor aqui, pessoal. E nós já vimos na aula anterior, pessoal, se você não viu, está aparecendo o linkzinho para você aqui, o íconezinho para você voltar na aula anterior. Nós já vimos que diagonal é o segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos. Então, eu acabei de traçar para vocês uma diagonal. Só que esta diagonal, ela está partindo do ponto A. Então, aqui, quantas diagonais partem do ponto A? Aqui, neste caso, apenas uma diagonal. Agora, você pode perceber que você acabou de dividir o meu polígono de 4 lados em 2 triângulos. E você lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? A soma dos ângulos internos do triângulo 1, 180. A soma dos ângulos internos do triângulo 2, 180. Então, para somarmos todos os ângulos internos do meu quadrilátero, é 180 mais 180. Então, vou colocar para você que a soma dos ângulos internos de um polígono de 4 lados vai ser igual a, deixa eu puxar para você, olha lá, 2 vezes o teu 180 graus, que vai resultar em 360 graus. Ok aqui? Por que esse 2 aqui, professor? Porque eu tenho 2 triângulos. Por que o 180, professor? Porque a soma dos ângulos internos de cada triângulo corresponde a 180. 2 triângulos, 2 vezes 180. Mas agora, se eu fizer o seguinte, eu vou marcar mais uma vez o vértice A, agora aqui no meu pentágono, e a partir desse vértice A, você vai traçar comigo aí de casa todas as diagonais possíveis, mas todas devem partir do mesmo vértice. Então, lembremos que diagonal é o segmento de reta que une vértices não consecutivos. Aqui eu tenho uma diagonal, aqui eu vou traçar uma outra diagonal, olha aqui, beleza? E dá para tu perceberes que você acabou de dividir o teu pentágono em 3 triângulos. Então, se eu pedir para vocês, eu quero a soma dos ângulos internos de um polígono de 5 lados, o que você vai fazer? A soma dos ângulos internos do triângulo 1 é 180, do triângulo 2 é 180, do triângulo 3 é 180. Então, a soma dos 3 ângulos, dos 3 triângulos, vai ser 3 vezes os teus 180 graus. Tá pegando a malandragem? Tá pegando a vavalandragem? E se nós tivermos um polígono de 6 lados? Se nós tivermos um hexágono, o primeiro passo é localizar o ponto A. Onde é que está o ponto A? Tu escolhe um ponto qualquer. E a partir desse ponto, você traça todas as diagonais que partem desse ponto. Então você vai traçar aqui, pessoal, já sai da frente para vocês. Olha lá.
uma diagonal formando um triângulozinho. Aqui você vai traçar uma outra diagonal. Consequentemente, você vai formar, pessoal, um segundo triângulo. Aqui você vai traçar a terceira e última diagonal que parte do ponto A, automaticamente formando outros dois novos triângulos. Então, você vai ter 4 triângulos ali. Tá, professor? E daí? E daí? Se eu pedir a soma dos ângulos internos do hexágono, basta você somar os ângulos internos do triângulo 1 com os ângulos internos do triângulo 2, com os ângulos internos dos triângulos 3 e 4. Ah, então olha só, a soma dos ângulos internos de um hexágono vai ser igual. Você tem 4 triângulos e a soma dos ângulos internos de cada dá 180. Então é 4 vezes 180. E aí, pessoal, já entendeu onde é que está a malandragem? Onde é que estava a malandragem? E se eu pedir para vocês, generalizem. Eu quero a soma dos ângulos internos de um polígono, não de 4, 5 ou 6, mas de n lados. Para você somar os ângulos internos de um polígono de n lados, basta você fazer o seguinte. Percebeu que 180 sempre está aqui, né? É alguma coisa vavá vezes 180. Eu só não entendi essa alguma coisa. Gente, então vou colocar para vocês aqui, ó, vezes os teus 180. O 180 tem que estar ali, ó. Fechou? Agora, de onde é que saiu este 2? De onde é que saiu este 3? E de onde é que saiu este 4? Presta bem atenção. Larga tudo, larga tudo. Saiu da onde, professor? Se você pegar o número de lados, ó lá, número de lados, e retirar 2 unidades, sempre vai resultar na quantidade de triângulos que tu tens. 4 menos 2 dá um total de 2 triângulos, então 2 vezes 180. Se você pegar 5 menos 2, dá 3 triângulos, 3 vezes 180. Se você pegar 6 menos 2, dá 4, 4 vezes 180. Então, esse valor que está em vermelho para vocês, que está multiplicando 180, vai ser sempre representado pelo número de lados menos 2 unidades. 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. 6 menos 2, 4. Generalizando, o número de lados nós chamamos de n. Olha lá, n menos 2, deixa indicado. E aqui você tem a fórmula da soma dos n ângulos internos de um polígono de n lados. Fórmula importantíssima para as questõezinhas de geometria plana que aparecem na tua prova. Mas já que eu estou falando em diagonais, você saberia me dizer, pessoal, quantas diagonais tem um polígono convexo de n lados? Então me acompanhem e vamos nessa. Muito bem, pessoal, para nós obtermos a quantidade total de diagonais, lembremos que nós já vimos o que são diagonais, pessoal, nesta aula e na aula anterior, não é isso? Diagonal é aquele segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos pegar aqui assim o vértice A, tu tens a diagonal que liga o vértice A ao vértice D, por exemplo, ó, a diagonal AD. Tu tens a diagonal que liga o vértice A ao vértice C. Agora, o segmento que liga o ponto A ao ponto B já não é diagonal, é o que nós chamamos de lado do polígono. Então, o segmento que une 2 vértices consecutivos, 2 vértices vizinhos, é o lado. O segmento que une 2 vértices não consecutivos é a diagonal. Por exemplo, se eu ligar o ponto C de Canadá ao ponto E de Esperança, tu tens uma diagonal. Agora, você se perdeu no total de diagonais que nós temos aqui, gente? Quantas diagonais tem esse polígono de 6 lados? Ou seja, se eu perguntasse para vocês quantas diagonais tem um hexágono, o polígono de 6 lados? Você vai generalizar comigo e, omitindo demonstração, direto ao ponto para vocês, para nós calcularmos o número de diagonais de um polígono convexo, que eu estou representando este número de diagonais pela letra D, basta você efetuar n vezes n menos 3 sobre 2, em que o n é a quantidade de lados do meu polígono, n é a quantidade de vértices do meu polígono, n é a quantidade de ângulos internos do meu polígono, porque nós já sabemos que a quantidade de lados, a quantidade de vértices e a quantidade de ângulos internos são todas iguais. Então, para você calcular o número de diagonais do exemplo dado, lembremos que nós temos um polígono de 6 lados, nós temos um hexágono. Então, a quantidade de lados corresponde a 6. E quando o meu n for igual a 6, quanto é que vai dar o número total de diagonais? Você vai pegar a formulazinha, no lugar do n, tu vai colocar o 6. Vamos fazer comigo aí de casa? Vamos lá? O número de diagonais, vou colocar, número de diagonais vai ser igual. No lugar do n, você vai colocar 6. Aqui você vai ter 6 vezes, abra parênteses, no lugar do n você coloca 6. Aqui você vai ter menos o teu 3, fechou parênteses, e tudo isso dividido por 2.
Dá para fazer de cabeça se você quiser, pessoal, não tem problema. Aqui você vai ter 6 menos 3, vai dar 3. 3 vezes 6, 18. E 18 dividido por 2, você vai ter um total de 9 diagonais. Então, você tem 9 diagonais no teu hexágono convexo. Agora, vamos supor que eu pergunte para vocês, quantas diagonais tem um decágono? O quê? Esqueceu o decágono, pessoal? Quantos lados tem? Lembra da primeira aulinha? Se você não assistiu, volta lá. Um decágono é um polígono convexo com 10 lados. Então, automaticamente, o número de lados vai ser igual a 10. Se eu pedisse para vocês quantas diagonais tem um decágono, no lugar do n, tu colocaria 10. Então, você vai ter aqui o 10, olha lá, vezes. No lugar do n, vamos colocar 10 mais uma vez. Então, você vai ter 10 menos o teu 3. Isso tudo dividido por 2. Dá para fazer de cabeça, professor? Dá para fazer de cabeça. Vamos lá. 10 menos 3 dá 7. 7 vezes 10 dá 70. E 70 dividido por 2 vai dar um total de 35. Então, um decágono, ou seja, um polígono de 10 lados, vai ter 35 diagonais e assim sucessivamente. Agora vem cá, presta atenção para nós fecharmos esta aula com chave de ouro. Vou te mostrar uma coisinha que faz parte desta fórmula importante. Vamos supor que você esteja aqui no ponto A. Eu pergunte para vocês, apenas do ponto A, quantas diagonais tu consegue traçar? Apenas do ponto B, quantas diagonais tu consegue traçar? Apenas do ponto C, quantas diagonais você consegue traçar? Apenas de um vértice dado, quantas diagonais você consegue traçar apenas daquele vértice? Se eu perguntasse para vocês, qual seria o total das diagonais que partem de um único vértice? Por exemplo, do ponto A. Ah, professor, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Aqui nós temos uma diagonal partiu do vértice A, veio até o vértice E. Aqui nós temos uma diagonal partiu do vértice A, foi até o vértice D. Aqui nós temos uma diagonal partiu do vértice A até o vértice C. Então nós temos 3 diagonais que partem de um único vértice. Pode pegar qualquer outro vértice, você vai perceber que sempre partirão 3 diagonais, ok? Do vértice D partem 3 diagonais, assim por diante. Basta você voltar na fórmula e pegar apenas esta parte da formulazinha aqui, ó, que eu estou destacando, n-3, anota lá. n-3 vai representar o número de diagonais que partem de um único vértice. Como o meu polígono tem 6 lados, no lugar do n estou colocando 6, 6 menos 3 vai dar 3. Então eu tenho 3 diagonais que partem de cada um dos vértices. Se eu tivesse um decágono, um polígono de 10 lados, quantas diagonais partem de um único vértice? 10 menos 3, 7. Sempre vai ser dado por n menos 3. Beleza? É um segredinho muito importante que muita gente desconhece. Então aproveita aí, pessoal, para o vídeo, pausa o vídeo, volta quantas vezes for necessário para você anotar essas malandragens, ou seja, essas vavalandragens, ok? Meu muito obrigado. Se você já nos acompanhou até aqui, vai deixando aquele like que é importante para nós. Se você não é inscrito no nosso canal, já inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e eu espero te encontrar no nosso próximo vídeo. Ok?